Ilumina a sala, fala a verdade, minha gente. Ilumina, oh, meu Deus, que responsabilidade. José Pereira de Abreu Júnior, o taurino Zé de Abreu Guerreiro. Opa, taurino não, geminiano. Ai, Jesus! Maio, 24 de maio. Pelo amor de Deus, taurino pra mim é o meu inferno astral. Já fui casado com taurino, é um horror. Você fez aniversário outro dia, né? Um mês atrás, dia 24 de maio, né? Foi seu aniversário. Fiz aniversário, fiz 74 anos, eu e Lula. Você e o Lula, cara, olha, meu sonho de consumo. Tomara que Deus que me abençoe e que meu homem, quando chegue aos 74, esteja desse jeitinho aí. Pode parar aí que tá sensacional, né? Tá, e aí, Zé, muito obrigada por estar aqui conosco. A Érica também está aqui, salve, Érica Carminha, mãe de todos, a mãe da criança. E aí, Érica? Tudo bem aí? Como está, pessoal? Está muito calor? Só para falar não dormir, né? Cuidando das coisas. Aí tinha live com esses horários, esses confusos horários. Loucura. Vamos explicar para o pessoal. Aqui na Nova Zelândia são 7 horas da noite, 7 horas e 7. Que horas são em Dublin? Agora são 8 e 7 da manhã. E aí, onde está a minha querida... A Érica está na... Onde você está, Érica? Não lembro. Na Alemanha. Em Munique. Está em Munique. 9 e 7. 9 e 7. Até que vocês duas não estão muito, mas eu tenho um filho em Los Angeles, amigos em Portugal, negócios em Portugal. E é uma loucura, porque não tem como a gente... Alguém tem que se sacrificar se você quiser fazer uma live para discutir alguma coisa. Alguém tem que acordar de madrugada. Eu estou há 15 horas na frente do Brasil. Antes do horário de verão acabar aqui, era 16 horas. É uma loucura. Como que eu faço? Agora são 7 da noite, né? Eu tiro 3 horas, 7, 6, 5, 4... mais 12. No Brasil agora são 4 da manhã, 4 e 8. Nossa senhora, é muito... Nossa, desculpa, fiquei confusa. Eu consigo... É que para mim é completamente... Porque 12... É assim, quando eu cheguei aqui, as primeiras vezes que eu vim para a Alemanha, para a Europa especificamente, eu tinha dificuldade com essa coisa de horário, mas eu não consigo imaginar 12 horas de diferença. É muito, gente. É muito. Aqui é 15, mas o corpo 15. se adapta, né? 15 horas, gente. É outro dia, na verdade, né? Era 16 há pouco tempo. De volta para o futuro, né? Aí que tá, a minha vida tá muito louca, porque eu para ver o que está acontecendo no Brasil de manhã, a hora que saem os jornais e tal, a hora que a Polícia Federal começa a prender os amigos do Bolsonaro, eu preciso acordar muito cedo. E a gente quer acompanhar essas coisas, na verdade, né? A gente quer ver isso. Eu acordo de madrugada e me fico 3 horas acordado, participando no Twitter, dando opinião no Twitter e tal, e depois volto a dormir. Então, o sono não é muito... Bom, vocês também sabem o que é isso. O sono não é muito reparador, né? Então, quando a gente dorme pouco. Mas como dormir sabendo o que está passando com o nosso país? Quer dizer, eu saio do Brasil, mas o Brasil não sai de mim. Nunca, jamais. Eu vejo o Jornal Nacional, eu vejo o Jornal da Globo, eu vejo a Globo News, eu leio todos os jornais do Brasil e tal. E cada dia eu estou entrando num sofrimento maior, né? Porque cada dia está piorando as coisas, né? Hoje teve um outro exemplo, a cada dia são exemplos mais contundentes da insanidade que o Bolsonaro trouxe ao Brasil. A cidade de Blumenau, há 2 semanas, abriu o shopping center com saxofonista. Agressivo, né? Agressivo. Filas. E a gente no Twitter dizendo... Esse saxofone é uma marcha fúnebre, o que ele está tocando. E eu rezo para que esse músico esteja bem, porque hoje o prefeito de Blumenau pediu socorro ao Brasil, porque aumentou muito o número de mortes. Então, é a crônica da morte anunciada. É uma loucura o que está acontecendo no Brasil. A gente está virando os párias do mundo, né?
ontem eu fui ver um show aqui de jazz em Auckland e, obviamente, as pessoas... Eu não sei o que é, eu acho que eu tenho uma luz interna. Claro que você tem. Existe as pessoas me olham muito, né? Mesmo fora do Brasil. E vou falar por que eu saí do Brasil em 2014. Uhum. E aí vem alguém e pergunta, você é músico? Não, sou ator. Ator? Do Brasil? Ah, você não parece brasileiro. Mas a gente acaba conversando então, com o my broken English, mas it's enough to communicate. Have a communication, you know? Uhum. E aí, conversando, o que aconteceu com o seu país? Eu falo, meu Deus, não me fala. É uma coisa assim, ninguém entende, né? Porque a imagem que o brasileiro tinha no mundo é um pouco, como dizer, um pouco forjada e tal, pelo carnaval, pelo futebol e tal, é que nós somos pessoas agradabilíssimas, felizes, contentes. O Rio de Janeiro era a cidade, ganhava todos os anos a cidade gay-friendly, primeira gay-friendly city in the world. E como é que elege um psicopata desse, um genocida? É uma coisa que é muito difícil as pessoas entenderem. Parece que não cabe no figurino, né? Do not fit. Sim, exatamente. Não cabe no figurino do brasileiro eleger um cara como esse. E a gente carrega isso, né? Quando a gente começa a falar, hoje não há um brasileiro fora do Brasil, a não ser o gado, né? Que eu costumo dizer que o primeiro vírus, antes do coronavírus, teve o bolsonavírus. O bolsonavírus transforma a massa encefálica em merda. E a pessoa desenvolve uma idiotia galopante e uma ignorância orgulhosa. Faz questão da sua ignorância, de colocar a sua ignorância na roda, né? Sim. E fica essa coisa de mito e tal. Bom, eu não sei qual é a porcentagem, essa porcentagem no Brasil, né? Alguns dizem que é 12%, outros dizem que é 30%, outros dizem que é 20%, eu não sei. Sim. A porcentagem dos infectados pelo bolsonavírus. Mas eu sei os infectados pelo coronavírus, né? Que nós já perdemos quase 52 mil brasileiros. Há um Twitter agora, um post que foi feito, eu quando cheguei em casa agora eu vi, e a porcentagem de pobres que estão morrendo da coronavírus, como esperado, é infinitamente maior do que a porcentagem de ricos. A porcentagem de pobres de 25 a 40 anos, que seriam os menos infectados, de pobres, o número de pobres nessa faixa etária é maior do que dos ricos acima de 60, que seriam os mais sujeitos a risco. Então, obviamente que é um vírus que escolhe a faixa social, porque ele necessita de limpeza, de água e de ar puro, né? Para ele não contaminar o outro. Como exigir isso de uma favela que não tem água 24 horas por dia, que as pessoas vivem 10 pessoas numa casa de 2 ambientes, né? Uma sala com cozinha e um quarto, e como você vai isolar? Pois é, e isso foi muito no começo. Como você fazer uma bolha, como foi feito aqui na Nova Zelândia, o país exemplo do combate ao coronavírus, uma mulher, 39 anos, que é o exemplo hoje, né, de como combater. Não há hoje o governo, o Senado votou a lei da privatização da água, né? A água é uma loucura, né? É uma loucura. O Brasil está vivendo um momento muito difícil, né? A gente precisa resgatar nosso país, a gente precisa resgatar nossos direitos. É muito complicado para a gente aqui de fora
vê tudo isso e a gente se sente impotente. E essa impotência é levada ao grau máximo quando a gente vê que quem está lá também não pode fazer coisa. Quer dizer, a impotência nossa a impotência nossa, que eu falo de quem está fora, eu acho que ela é diminuída pelo fato de a gente estar fora. A impotência de quem está lá é maior, porque eu vejo, é muito engraçado isso, né? Eu vivo há 40 anos numa dicotomia, eu trabalho na Globo e tenho um senso crítico em relação à Globo. A Globo sabe disso, sempre respeitou. E eu vejo hoje os jornalistas da Globo com a mesma indignação que eu tenho há anos na vida, a não ser nesse interregno que nós tivemos, os 2 governos Lula e um governo e meio da Dilma. Essa minha indignação, porque antes de Lula veio a privatização, a indignação me persegue. Eu tenho um quadro em alguma dessas casas que eu moro no mundo, porque agora eu vivo em Airbnb, eu não tenho mais casa. Eu para um geminiano com ascendente lua em peixes, eu atingi a perfeição. Eu moro em Airbnb. Eu estou aqui em Auckland, no Airbnb. Depois que eu fico uma semana, eu entro em contato com o dono, fico amigo do dono, acabo alugando por longo tempo. Mas, enfim, em algum lugar eu tenho uma frase do Leonardo Boff, querido Leonardo Boff, uma época que, por algum motivo, eu estava pianinho na internet. Ele falou: José, você está muito calmo. Tenho saudade da iracúndia santa, dessa raiva sagrada que você tem. Mas hoje eu vejo o William Bonner, eu vejo jornalistas do Globo News, comentaristas e tal, com uma indignação, com porque, imaginem vocês, o PT, quando fazia 0,1% do que o Bolsonaro faz, eu digo em relação assim sei lá, qualquer coisa que para o jornalismo era errado, havia uma indignação contra o PT, assim, muito forte, né? E às vezes injusta, né? Como o Lula fala, poxa, foram tantos anos de porrada em cima de mim, como é que eu vou assinar um documento com essa gente sem que eles reconheçam que eles me sacanearam? Então, essa coisa de... Hoje você vê jornalistas de todas as emissoras de televisão, a não ser as compradas pelo Bolsonaro, falando da política com uma indignação 10 vezes maior que a indignação que eles tinham contra o PT. Sim. Porque eu obviamente, que o ódio ao PT levou muita gente a votar no Bolsonaro, né? Você é filiado, Zé? Você é filiado ao partido? O PT. É ódio de classes, né? Aquela história da Bia Luft ontem. Aí o The Guardian levantou. Isso mesmo, eu ia até comentar. Aí o The Guardian levantou esse pepino ontem, lamentando, né? Mas olha, teve jornalistas, intelectuais, tudo, que na segunda posse da Dilma estavam falando das batatas da perna da Dilma, que estavam muito pintadas. Falavam do sapato, da cor, do vestido, do corpo da Dilma. Vocês lembram disso? Nossa, lembra muito disso. Um estádio, algumas pedindo desculpa, um estádio inteiro ao lado mandaram a Dilma. De algumas celebridades globais, inclusive, né? Ao lado, a maioria, essa história do estádio, né? De mandar a Dilma tomar no cu, o estádio inteiro, a Dilma do lado da filha, né? Uma senhora. Então, realmente, eu acho que quem botou o esgoto para fora, não foi nem Bolsonaro. Foi esse centro-direita exista, né, que não aceitou o resultado das eleições, né, e foi atrás do Aécio. E o Aécio se revela um ladrãozinho de galinha, e o Bolsonaro não se revela nada mais do que ele sempre diz que era,
Uhum. E as Bias Luft da vida se deixaram enganar. Lia, né? A autora e escritora Lia Luft, né? Vocês acham realmente, porque ela disse que se arrependeu. Eu fico pensando, se arrependeu a ponto de, será que amanhã ela não vai voltar à tona com o antipetismo, Claro né? que vai. Sempre. Claro, é ódio de classe. E da mesma coisa que faz um monte de jornalista, né? De repente, aquela indignação, mas é uma indignação repentina de coisa que todo mundo já sabia quem era Bolsonaro. Quem tinha meio neurônio funcionando estava sabendo quem era o Bolsonaro. Então, esse arrependimento, para mim, é um Gente, tanto... o Haddad, olha... Precisa... Querida, vê o currículo do Haddad. Meu Deus do céu, não há tempo de comparação. Exato. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Continuando nessa linha aí que o Zé está dizendo, eu estou fora do Brasil. Antes de perguntar se o Zé se considera exilado ou não, que acho que isso é uma coisa também que a gente precisa tratar, porque hoje no Brasil a gente tem exilados, até o Jean Willis é um exilado, porque ele precisa ser, né, pela integridade física dele. Mas antes da gente falar sobre isso, que é... São 4, né? São 4. Tiburi também. A Márcia Tiburi, o Jean Willis. Você. Eu? Não, tem uma... O Zé? Eu esqueci, tem mais duas. Se você der um Google aí, você vai ver. Eles deram uma entrevista para algum jornal internacional em 4. Você entra nessa lista, Zé? Quando eu saí do Brasil em 2014... Apesar deles me acusarem de eu estar fugindo dos processos, porque de uns anos para cá resolveram me processar. Mas você foi exilado na década de 70, né? Você já teve exilado oficialmente uma vez? Não, oficialmente não houve. A ditadura nunca exilou ninguém. Sei. Não houve, eles evitavam o termo exilado. Uhum. Ou eles pediam para você sair do Brasil, ordenavam que você saísse do Brasil, vai embora, senão você vai se fuder. Certo. Então, aconteceu Caetano, Gil, Chico, sei lá, vários artistas, ou eles havia o termo banimento. Mas banimento era para gente que muito barra pesada e tal. Uhum. Era banido do Brasil, não existe isso nas leis internacionais. Você não pode banir um cidadão de ser brasileiro. E então, por que a gente saía do Brasil? Saía do Brasil porque a vida no Brasil estava impossível. Você tinha medo de ser preso, torturado e morto. Uhum. Quer dizer, eu tive um momento no Rio de Janeiro, eu nunca peguei em armas, mas eu fazia apoio logístico para uma organização armada. E eu tive uma semana no Rio de Janeiro que chegaram muito perto de mim. Uhum. E, obviamente, não é agradável você viver com medo de ser torturado. Ninguém sabe o ponto da tortura que você aguenta, né? Havia uma regra de a gente tentar não falar durante 24 horas. Os torturadores descobriram isso, você entrava lá, eles te botavam numa sala com um relógio imenso na tua frente, assim, claro, disfarçadamente, você via a hora, eles te davam um pau violento para você desmaiar, aumentavam as horas no relógio, mexiam no relógio com a mão, como se você tivesse desmaiado por muitas horas. Uhum. Então, as 24 horas que você tinha que aguentar passavam mais rápido. Sim. Porque todo mundo sabia, se o companheiro não aparecer no ponto até tantas horas, nós temos que desfazer todo o aparelho, toda a célula que a gente tinha e tal, porque ele pode contar e a gente vai ser preso também. Então, eles adiantavam o relógio para que a gente contasse mais cedo. Sim. E não aguentasse a tortura, contasse. E era horrível você viver com essa sensação, né? Então, quando chegou no final de 72, no meio de 72, eu já fui... aí que tá, começa tudo em 68, né? No Congresso da Uni. Quando eu saí da cadeia, um dia depois eu fui preso no Congresso da Uni. Um dia depois, não era por matar ninguém, eu não matei soldado na porta do quartel. Eu era organizador de um congresso de estudantes e fomos presos 700 estudantes porque a ditadura disse que estudantes não podiam se reunir, porra. Uhum. E aí, quando eu saí, era a véspera do AI-5. E quando eu
fui para a faculdade, eu era do Tuca, do Teatro da Universidade Católica. Quando eu fui lá, o zelador do teatro falou assim: some daqui, que eles vieram aqui procurar suas armas embaixo do palco do Tuca. Imagina. Que loucura. Fake news desde sempre, né? Parece que essa é uma arma recorrente deles. Fake news. Aí eu liguei para minha casa, minha mãe falou: não aparece aqui não, porque o zelador disse que já andaram perguntando de você aí. Porque quando veio o AI-5, que era o golpe branco, o golpe dentro do golpe, eles começaram a correr atrás de gente que não era interessante para eles no começo, mas eles abriram muito o leque. Antes do AI-5, prendiam com uma certa parcimônia. Depois do AI-5, acabou o habeas corpus, aí entrava na tua casa e tal. Aí eu comecei a fugir da ditadura em dezembro de 68. Eu fui para o Rio, primeiro fui para o interior de São Paulo, depois fui para o Rio. No Rio, entrei em contato com um concunhado meu na época, e fui fazer apoio logístico para uma organização. E isso foi até 72. Em 72, no começo de 72, a barra ficou muito pesada, não estavam mais nem prendendo para torturar, eles já sabiam tudo, eles matavam de cara. Tive um companheiro de uni, o Tenente, o apelido dele era Tenente, porque ele tinha feito CPUR, ele era do Mackenzie, ele tocaram a campainha, ele abriu a porta, metralharam, né, sem falar nada. Você é do interior, né, de São Paulo, Santa Rita do Passa Quatro, é isso, Zé? Pertinho de Araras? Pertinho de Araras, né? Pertinho de Araras, Pirassununga, Leme, Porto Ferreira. Aquela região lá, beleza. Tambaú, eu tenho uma família bolsonarista lá em Araras que eu vou te contar. Terra do Quércia. Falando agora, tinha uma menina de Pirassununga que foi uma grande lutadora. E ela foi muito torturada. Bom, mas deixa eu falar. Esse negócio de sair do Brasil exilado, eu saí no final de 72 por me sentir sufocado. Artisticamente, a censura é uma coisa absurda. Sim. A censura mata o artista, entendeu? A censura é uma tortura psicológica, tão grave quanto a tortura física. Porque imagina você ensaiar 3 meses uma peça. Na época, o teatro ainda era viável, a gente ensaiava com 10, 15, 20 atores. Mais os técnicos à volta, 40 pessoas que convivem 3 meses, criam uma família, um amor, uma coisa, e aí a peça está pronta e chama censura. E aí vem 2 policiais federais que odeiam o teatro, uns carcamanos. Odeiam a arte, né? Agora todos os policiais federais têm que ter curso superior, mas na época os policiais federais, na realidade, eles eram oriundos do antigo Distrito Federal Rio de Janeiro e viraram federais porque era DF, era Distrito Federal, e não havia, eram policiais normais que eram comissionados e tal. Eles odiavam teatro, eles não tinham nada a ver com teatro. Eles assistiam uma peça que eles não entendiam nada. Terminava o ensaio, você tinha que fazer um ensaio geral perfeito, com roupa, luz, tudo, igualzinho. Você ia fazer no dia seguinte para 2 imbecis completos. Não. Que ao terminar a peça diziam: tá proibido. E aconteceu isso com a Fernanda Montenegro, com Rasga Coração, com um elenco imenso, com uma peça que depois foi um sucesso absurdo. Quer dizer, e eles tinham uma maior cara de pau. E uma vez eu fiz em Porto Alegre os Saltimbancos, que era um LP que foi lançado na Itália, com letra do Io que amo solo te, Sérgio Endrigo. O Sérgio Endrigo fazia a música. Sérgio Bardotti, e com música de um argentino que mora na Itália. O Chico Buarque resolveu traduzir esse disco infantil, os Saltimbancos. E aí a família do Chico e mais uns amigos já resolveram, Marieta tal, montar como uma peça infantil, montaram no Canecão.
como um show era lindo, né? Com a Bruna Lombardi, eu assisti isso em São Paulo. Não, a Bruna fez depois, muito depois. Lá no Rio era Miúcha, Grande Otelo, acho que o Grande Otelo fazia o cachorro, Miúcha fazia a gata, era mais cantado mesmo, era um show Bom, enfim, nós montamos em Porto Alegre. A produção do Rio nos passou o playback e tal, nós montamos em Porto Alegre. Bom, aí veio a censura. Era um espetáculo imenso, era lindo, o cenário era maravilhoso, tinha 12 bailarinos, mudava tudo, era uma coisa linda, a gente investiu muito. No dia anterior que a censura vinha, eu e o meu sócio vimos e falamos assim, se a gente vender os 2 carros que a gente tem, mais os spots de luz, microfone e tudo, quanto que dá para pagar? Ele falou assim, 28% da dívida. A gente falou, tá bom, então ficamos até 4 horas da manhã no teatro para afinar a luz, fomos para casa, tomamos um banho, voltamos para fazer o ensaio da censura. Eu fazia o jumento. E a primeira frase era assim, começava a peça, né? Jumento não é. Aí terminava a música, ele falava, eu sou um jumento democrático. Aí a censura falou, não pode falar democrático. Eu falei, como? Não pode falar a palavra democrático. Eu falei, como não pode falar a palavra democrático? Vocês estão malucos, pô. Não fala assim que você vai preso, tá bom? Então vai fazer assim. Eu sou um jumento. Eu sou um jumento. Porque eu sou um jumento. Mas era assim, eles passavam o lápis vermelho, entendeu? Em cima do texto. Isso é a morte para um artista. Isso é a morte, entendeu? Você tem que se resignar a um energúmeno. É como agora. Agora, você acha que eu vou reconhecer Mário Frias como meu secretário de Cultura? Não tem cultura nenhuma. Isso aí é secretário de Cultura. Porra, o cara decidiu. O Bolsonaro cagou na cabeça dele na entrada. Não deu posse para ele. Foi um terceiro escalão lá que deu posse para ele. Mas a Regininha se ferrou, hein, gente? Ela tá sendo processada, né? Eu avisei 300 vezes, saiu na capa da Folha. Não assuma. Eu passei do ponto, talvez. Umas amigas minhas feministas me criticaram muito. Mas eu disse o seguinte, olha, fascista não tem gênero, uma vagina não transforma um fascista numa mulher, numa pessoa. A vagina, nesse caso, se transforma simplesmente num órgão. É como o pênis não transforma um fascista num homem, com H. Vocês lembram de um livro, às vezes parece que eu estou falando grego, vocês lembram de um livro chamado Tornar-se Pessoa? Não. Eu não. Já sei que não. Eu já sei que não. Não lembro. O nome do autor a gente chamava de literatura de axila. Deixa eu ver aqui, peraí, calma. No final dos 60, a gente chamava, alguns livros a gente chamava literatura de axila. Tipo, Bíblia de braço no braço, sabe? Literatura de axila. Porque te dava... Carl Rogers. Tornar-se Carl Rogers. Yes. É a mesma história da Simone de Beauvoir, né? A gente se torna. Exatamente. Com aquele destino, mas a gente tem que lutar para isso. Ô Zé, você falou uma coisa aí. Eu, depois de Bolsonaro, quando em Paris, eu fui embora para Paris, era Dilma, né? Obviamente que eu não me senti exilado. O único cara da história do mundo que se diz exilado de um governo ao qual pertence é o Weintraub, né? Ele fugiu do nada e é exilado de ninguém. Quer dizer, é a única... Isso aí, o Rodrigo Maia falou isso, né? Exilado, como ele pode ser exilado do governo ao qual ele pertence? Pois é. Exilado político, aquele cara, pelo amor de Deus, não existe. Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou aí agora, e eu acho que a gente tem nós aqui que entendemos a arte de uma outra forma, porque tem gente também que, vamos ser realistas, tem gente que não tem capacidade intelectual de conexão neuronial de entender a arte, isso daí é uma realidade, né? Eu falo pela minha experiência, pela minha família ararense, por exemplo, que critica
instalações com seres humanos. Eu acho que é tão simbólico você ficar olhando no cu do outro e ver o que tem dentro daquele cu. Isso é uma coisa que deveria chocar as pessoas de uma maneira positiva, para o cara falar, cara, larga meu cu, vai cuidar do seu, se estiver né? Eu acho isso, mas tem gente que não vê dessa forma e acha agressivo. E daí eu quero te fazer uma pergunta, para a gente começar a falar do movimento Stop Bolsonaro Mundial, que é isso que você acabou de dizer, essa atitude que você teve com relação à Regina do eu avisei. Essa coisa do eu avisei, eu acho que é uma faca de dois gumes, assim, que é uma coisa muito complicada. E eu acho que a esquerda, a gente, quando fica nesse discurso, porque annoying, eu acho muito ruim a gente continuar nessa linha do, olha, eu nunca fiz isso, eu pessoalmente, particularmente, nunca usei essa máxima, que eu acho que isso... É primário, Ai, gente, desculpa, mas para mim é quase orgástico falar eu avisei. Não, mas eu acho primário. Eu uso porque às vezes eu quero ser primário. Com a Regina eu tenho que ser primário, ela é primária, caralho. Certo. Seja primário, seja. Não, eu acho que você tem toda a razão. Mas continua o seu raciocínio. E daí eu já entro nessa coisa do movimento Stop Bolsonaro, porque isso vai contra esse princípio, olha, eu avisei, então eu vou cruzar os braços, eu vou ficar assistindo a sua derrocada, né? Pelo amor de Deus, eu não... Mas tem gente que pensa dessa forma, né? Então eu acho que isso eu dedico muitas horas por dia à militância, eu sei da minha responsabilidade. Luz no mundo, Dade Abreu! Eu sou apelidado em alguns... eu sou apelidado de Louco Abreu, que era aquele jogador que eu entro em dividida que não é minha. Todas são minhas, entendeu? Sim. Quando um cara posta alguma coisa no post de um amigo que eu acompanho, que eu tô lá, de um seguidor meu, que eu sigo também, eu leio ali o cara agredindo o meu seguidor e quem eu sigo, eu entro na briga. A briga é minha. A briga pela democracia, pelas lutas sociais, por essas bandeiras todas das minorias. Essa bandeira é minha universalmente. Não existe, não é Brasil, na Nova Zelândia, aonde eu estiver no mundo, essas são minhas bandeiras, é minha vida. Eu vivo disso. Eu não consigo viver sem lutar contra a injustiça. Isso para mim é sangue, é ar. Eu não consigo respirar ao ver um soldado, como aconteceu em São Paulo há 2 dias, com o joelho no peito de um negro, o negro se debatendo, poderia morrer, como morreu o negro americano, sem me indignar, sem ficar muito puto da vida. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é dedicar uma parte da minha vida nessa luta. Agora a luta é pela internet, vamos lá. Eu aprendi a fazer isso no Twitter, no comecinho, quando o Twitter ainda era cheio de mato. E nas 2 eleições da Dilma, a gente conseguia derrubar, era uma luta, porque a Veja na sexta-feira publicavam alguma coisa, assim, coisas absurdas. De onde apareceram esses 40 milhões? Como se um assessor da Dilma, uma segunda-feira, abrisse uma gaveta e tinha 60 milhões. Antes da Veja sair na banca, a gente já provava que 60 milhões não cabia naquela gaveta, o caralho. E como foi a história da ex-mulher do Serra e atual mulher, porque parece que ele já se separou da Argentina, ela chamou a Dilma de aborteira para um pastor evangélico que fazia campanha para Dilma, ali nos arredores do Rio de Janeiro, e ela disse para o pastor que ele não podia apoiar a Dilma porque a Dilma era aborteira. A campanha do Serra foi que abriu o bueiro para o verme bolsonarista. E aí o que aconteceu? Uma menina que era estudante de dança de Campinas, que estudava na Unicamp dança, nos procurou através do Twitter, de rede social e tal, e falou, olha, eu estou achando isso muito estranho, a mulher do Serra chamar a Dilma de aborteira, porque ela confessou numa sala, ela disse numa sala de aula que ela havia feito um aborto do Serra quando moravam no Chile, quando o Serra estava exilado lá, e se casou com ela.
E é muito louco isso, né? Porque o Serra se casou com uma Allende e foi convidado a morar nos Estados Unidos. E foi fazer mestrado e doutorado sem ter a graduação. Concluído, Do mundo. Ele não tem graduação. Eu estive no Chile, eu fui lá procurar o diploma dele. O Serra é casado com uma Allende, hein? Uhum. É incrível. Ô Zé, lembra da história? Eu ainda não estou exilado, mas eu tenho medo de voltar para o Brasil, porque, sabe, agora a quarentena aqui na Nova Zelândia, eu me dei conta do seguinte: por que foi fácil para mim a quarentena aqui? Porque eu estou em quarentena no Brasil há muito tempo, sabe? Aquela história da cuspida no bar, aquilo foi resultado de algumas vezes já que tinham me enchido o saco por eu ser do PT, por eu ser da Globo, e é muito louco isso, porque alguns me xingam por eu ser da Globo e outros me xingam por eu ser do PT. Hoje juntou a Globo e o PT pela primeira vez na história do mesmo lado. Eu agora me sinto muito confortável, porque eu saí daquela vida dúbia, porque a Globo e o PT estão do mesmo lado, né? A favor da democracia, contra esse energúmeno capitão. Sim. Mas eu fui ler na França o ato do asilado político. Você sabe qual é a única condição para você pedir asilo político num país democrático? Diga-me qual. Fear. Se você tem medo de voltar para sua pátria, você tem direito a pedir asilo. Sim. Olha aí, na Alemanha deve ser igual. Aqui também, aqui na Irlanda eu até fiz essa pesquisa 2 anos atrás. Dá uma olhada para tu ver. Obviamente eu tenho medo de voltar para o Brasil. Eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu moro na milícia. Eu moro a 2 quilômetros do condomínio fatídico. Sim, sim. Bom, você tem o mundo inteiro, Zé, te esperando. O presidente da República, há 15 dias, deu a ordem aos fascistas para aumentarem a perseguição contra mim, quando ele, numa live dele, pessoal, ele me cita meu nome como autor de fake news contra ele. A fake news era criminoso internacional. Óbvio que ele é um criminoso internacional. Então, isso o mundo inteiro sabe. Isso é uma verdade. Mas isso é uma quando ele levanta pessoas ou órgãos, ele quer... É o Carluxo mandando dizer: esses são as vítimas... os alvos, né? Esses são os alvos. Então, é uma jogada, né? Agora a gente percebeu... A gente não. A gente já sabia. Mas que essas lives dele, essas participações dele nos movimentos e tal, que saía em todos os jornais e nas televisões todas, como uma afronta à Organização Mundial da Saúde, uma afronta ao STF, uma afronta à democracia, ao Congresso e tal, isso tudo era vendido, né? É vendido pelo Carluxo, pelo Gabinete do Ódio, aos blogs que têm a preferência, às vezes ao vivo, e que hoje se percebeu que eles faturavam bilhões, né, porque eles tinham uma audiência incrível. O mito vai falar, o gado ia mugir, todo o gado ia mugir na frente. Isso dá aquilo vai embora, né? 1 milhão de espectadores, sei lá o que e tal. É o jornal nacional deles, né? E aí isso aí monetiza, né? Dá uma fortuna de dinheiro. Isso aí é tudo, é uma rede, nada disso é espontâneo. E tem a participação do Olavo de Carvalho também, porque essa semana a gente conversou. O pior né? A origem está lá. O pior, minha querida, é a participação dos deputados com dinheiro público, usando verba parlamentar. Sim. E por que os blogs de direita agora estão há 3 dias apagando tudo que fizeram? Mas o nosso querido novo militante Felipe Neto ontem disse que estava sumido do Twitter porque estão num processo de recolher todos esses vídeos. Eles estão
guardando tudo, ele e a equipe dele. Olha que demais. Ô Zé, você já perguntou, você já convidou o Felipe Neto? A gente tem que tentar desse pessoal aí. Com quem você já falou? Quem que você está trazendo para o Stop Bolsonaro? O Felipe, eu não, nunca trouxe o Felipe, ele veio com seus próprios pés. Uhum. Eu tenho minhas restrições, eu aceito, eu retuito ele quando eu acho legal o que ele fala, não retuito quando eu acho legal. Quando ele fala merda contra o Lula, o PT, eu brigo mesmo, porque eu não abro mão. Tem certas coisas que são princípios morais, sabe? O Lula fez o único bom governo da história do Brasil. Ponto final. Por isso, prendem o Lula, ferram com o Lula, ferram com o neto do Lula, roubam o iPad do neto do Lula, vão ao hospital sacanear. Mataram uma mulher do Lula, gente. Mataram a mulher. É um negócio de louco. Porque o Lula sempre disse, eles nos atacam não pelo que a gente não fez, eles atacam pelo que a gente fez. Exatamente. Eles sabem que eles sabem que eles não querem fazer o que o Lula fez. É ódio de classe. Esse voto da Lia Luft, ética terva, isso é ódio de classe, é primário isso, é tão óbvio. É o direito da empregada doméstica. Gente, o Brasil é o único país do mundo que tem quarto de empregada. Elevador de serviço. Vocês sabem quantos metros quadrados são jogados fora com esta porra de elevador de serviço? Em cada prédio do Brasil tem elevador de serviço. Quarto de empregada é sinônimo de escravidão branca, né? Tipo, vamos formalizar o bagulho, né? É sintomático que a primeira pessoa que morreu no Brasil seja uma empregada doméstica que foi trabalhar para a patroa, que trouxe o vírus da Itália. É chique, entendeu? Eu vim da Itália e passei o vírus para Maria, coitada, e ela morreu. Poxa vida, que vida dura, hein? Esse pessoal que nasceu para ser pobre, só Deus, né? Não se esforçar muito, né? Porque a meritocracia tá aí para todo mundo. Só você se esforçar, trabalhar feito, né? Não fazer, porque aí você consegue. Sabe que às vezes me dá uma dor? É a impressão que tem quando eu vejo, por exemplo, Marieta Severo, há alguns meses, dizendo numa entrevista: poxa, eu pensei que essas pautas já tivessem sido esgotadas nos anos 70, 80, né? Sim. E aí volta a Idade Média e me dá uma certa culpa, um peso assim, de que a nossa geração falhou, né? A gente teve 8 anos de Lula, a gente não conseguiu montar uma rede de imprensa livre. Verdade seja dita que tentativas foram feitas, inclusive a Dilma levou, né? O Congresso. É isso, porque a esquerda, no mundo inteiro a esquerda tem imprensa, né? No Brasil a esquerda nunca teve imprensa. O único jornal de esquerda importante que teve foi a Voz Operária. Ô Zé, e sabe que eu tive uma experiência quando eu vim falando do Stop Bolsonaro, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, acho que somos 4 milhões vivendo fora do Brasil atualmente, uma coisa assim, um número perto disso. Quando eu saí do Brasil a primeira vez, eu fui muito bem tratada, eu gostava de dizer que eu era brasileira. Eu fui para a Bulgária, fui na cidade país da família da Dilma. Quando eu falava que era brasileira, os caras piravam, Dilma, uma coisa assim, incrível, sabe? Eu tive uma sensação, e eu tinha uma expectativa diferente, porque eu achava que brasileira era mal visto, fui super bem tratada, fui super bem recebida, por onde passava, eu falava que era brasileira, todo mundo comemorava. E agora, cara, na segunda vez que eu voltei, que eu saí, que agora eu tô definitivamente morando em Dublin, na Irlanda, voltei para cá, em dezembro do ano passado, mudou completamente. Você que já viaja há mais tempo, eu acho que... Você sentiu isso também? Você percebeu essa diferença, essa mudança? Não percebi, não.
Bom, talvez porque você também tem outro status, então. Não, mas pera um pouco. Também, você acha que o ponto o turning point foi o quê? O governo Bolsonaro, quando ele assumiu? Sim. Eu acho. Olha, eu tive. A primeira surpresa que eu tive, eu fui para Los Angeles um pouco antes da posse, entre o segundo turno e a posse. E em Los Angeles, o cara da alfândega me perguntou, meio brincando assim, o que aconteceu? Bolsonaro, não sei o que e tal. Mas lá tem muito latino e tal. Mas aqui na Nova Zelândia, o que eu sinto é uma certa, não sei se pena agora talvez na pandemia seja pena mesmo, mas uma certa perplexidade, como eu falei no começo, sabe, dessa coisa da gente ter esse estereótipo de feliz, tudo bem, de repente elege Não, mas é o que eu sinto aqui, porque é dia e noite, todas as mídias, jornal, TV, rádio, revista, é Bolsonaro e da pior forma possível, inclusive em horário nobre. Assim, quando a primeira vez que eu vim para a Europa foi em 2002 e não tive nenhum problema, eu nunca fui, tive sorte de nunca sofrer nenhum tipo de preconceito. Mas a partir dos anos Lula, que eu viajava bastante para o Brasil, a coisa foi melhorando, de chegar ao ponto de eu, com o meu passaporte verde, né, brasileiro, passar na fila da União Europeia. Deixaram. Olha. Já me aconteceu isso também. Quando a fila estava grande. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Uma vez eu estava em Roma, não me lembro bem. Era no final do primeiro governo Lula. Eu estava em Roma e agora me veio tudo na cabeça. Olha que coisa estranha. Eu estava indo na casa do diretor de cinema que fez o último Tango em Paris. Ai, me deu branco agora. Nossa, meu Deus! Pesquisa aí, dá um Google aí. Ai, que emoção! Bom. E eu peguei um táxi para ir para casa dele, porque ele ia me dar. O Bertolucci ia me dar os direitos de eu montar o último tango em teatro. Nossa, Zé de Abreu, caraca! E eu peguei um táxi para ir para casa dele. Ele me deu. Mas no táxi o motorista falou: "Di dove sei? Brasile." Malaggia, che ci passa in Brasile? Tutti quanti brasiliani sono qua in Roma. Ele falou que ele estava pegando muito brasileiro em Roma, né? E ele me perguntou: é esse tal de Lula? É esse tal, todo mundo fala que é o tal do Lula, tá? Sim. Porque era aquela época realmente. Você encontrava na Europa muito estudante também daquele grupo. Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras. Lembro uma vez que eu estava... E os Palermas todos contra o golpe da Dilma, um monte deles do Ciências Sem Fronteiras. Exato. Eu encontrei em Budapeste uns 200, que eles tinham feito uma reunião lá. Budapeste era mais barato. Sim, sim. E os professores e tal fizeram uma reunião em Budapeste. Eu encontrei 200 na rua, fiquei 4 horas tirando foto com eles. Que legal, que legal. Vamos falar um pouco do Stop Bolsonaro. Domingo você vai estar conosco, José de Abreu. Estamos vendo esse negócio do fuso horário, né? Porque é uma loucura. Sim. Hoje você viu que a gente errou. Pra mim não doeu. Eu adorei ficar acordada, não doeu nada. Tem um site que a gente vê. Eu falei, o Zé ainda falou assim, escuta, deixa o povo dormir um pouco, vai um pouco mais tarde. Eu falei, isso, o povo te ama, se tiver que ficar até ser 4 horas da manhã, o povo tá lá e espera, nem dorme. Sem problemas, sem problemas. E você, assim, você acha que esse movimento, Zé, ele vai ganhar força no Brasil? Você acha que a gente consegue... Eu acho que sim, eu acho que tá crescendo bastante lá, pelo menos no Twitter, que é a minha área de atuação, apesar de eu ter outras
outras redes também é meio no repeteco, mas é no Twitter que eu me manifesto bastante, né? Eu gosto. Mas muita gente está colocando como é que fala? A logo, né? A logo, né? A logo, eu tô pedindo para colocar. Dá RT e bota a logo no avatar, né? Isso. Muita gente está fazendo, cada dia aumenta mais. Até domingo eu acho que a gente consegue. Depois no domingo eles tiram. Volta não tem problema. Mas muita gente tem medo de não ser reconhecido, e acontece isso. Você está acostumado ao avatar daquela pessoa, você já sabe que é ela. Aí tem um Stop Bolsonaro, que é uma coisa que uniformiza todo mundo, né? Muita gente que não gosta, é compreensível, mas eu acho que domingo, eu não sei o horário do Brasil ainda, estou esperando vocês decidirem, mas para mim não tem problema, eu acordo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não tem problema nenhum. Na verdade, se para mim é às 13, são 5 horas a menos, lá é 8 da manhã, não é isso? Se eu estou fazendo a conta direito? Mas a gente vai estar online, na verdade, Stop Bolsonaro é 24 horas, é todo dia, o tempo inteiro, né? Deixa eu perguntar um grande encontro às 10. Por favor, Zé, conta assim, como que você ficou sabendo do Stop Bolsonaro? Porque foi muito divertido como o Zé ligou, né? Escreveu uma pessoa, né? Tinham vários ligando, escrevendo aí, Zé de Abreu não sei o quê, eu quero participar, e eu peguei o vai. De madrugada. Aí eu falei, entra aí, meu, vamos lá, não faz nada, de madrugada. Aí ele foi escrevendo, eu voltei para ver o nome. Eu falei, Zé de Abreu, será? Impossível. Aí eu escrevi, mas é o ator? Ele falou, assim, né? Como tipo, bebida água. Mas é assim. Aí eu quase tive uma síncope. Todo mundo! E aí a gente já... Realmente eu nunca senti. E ele falou que estava vindo apoiar, que ia participar. Obviamente eu tenho consciência, mas eu não me sinto diferente. É estranho. Talvez por ser caipira. Eu acho que é porque eu sou caipira. Mas a esquerda do povo por você que é legal, sabe? Porque a esquerda te respeita de uma forma... Você viu a matéria? Esses blogs que a gente chamava de blog sujo, blogueiro sujo, o Serra, no meu agente de blogueiro sujo, a gente fez o blog Prog 1, era um como é que era? Era um, não um festival, a gente fez um, oh meu Deus, um congresso de blogueiros, fizemos dois, no Rio e no São Paulo. Sim, eu tive lá. O Robai e o Fórum era um dos organizadores do movimento e tal. Somos precursores da internet, né? E aí eu leio todo dia, assim como leio outros blogs de esquerda, na CIF e tal. Aí tava lá, falei, opa. Aí tinha o nome das duas, aí liguei pro Robai. Robai, tem o telefone? Tenho dessa. Pá, liguei, ele aí, consegui. Era você. Aí vi a hora no relógio, que não era tão absurdo ligar aquela hora. Eu acho que eu tenho até aqui de novo. Eu não durmo mesmo, né? Hein? Aí eu soube depois. Ô Zé, muito obrigada, porque acho que a gente precisa mesmo, pela arte, né? Minha obrigação. Mas faz o vídeo. É muito difícil, sabe, você viver uma repetição assim dos tempos da ditadura, óbvio, de uma maneira completamente diferente, né? Sim. É uma opressão que foi em cima do Lula, do PT, né, da justiça, né? A justiça tomou o lugar das Forças Armadas para alijar a esquerda do poder. E com Lava Jato, Moro, Dallagnol e tal, e tudo tão óbvio, né? Tudo tão na cara. Aí o Moro aceita o pagamento, o Ministério, e durante 1 ano e pouco concorda com tudo que foi feito, e aí sai atirando, e vê uma imprensa, intelectuais, né, que... E como dizia o editorial do Estadão no dia da eleição, uma difícil escolha, puta que eu pariu, entre Bolsonaro e Haddad, uma difícil escolha para quem, cara pálida? Para quem?
Para Lia Luft. Para quem que tem um pouco de razão na cabeça, sabe? É inacreditável, é inacreditável. O que parece foi um vírus, sabe? O antipetismo foi um vírus que imbecilizou pessoas inteligentes, cultas. Como não imbecilizaria as pessoas menos cultas? Os incautos, né? É verdade, é uma pena. Incultos, incautos. Bueno, obrigado.